Isso, ele vai falar. 1, 2, 3 e já. Já, Alexandre, pode começar. Tá. Então, boa noite a todos. Eu sou Alexandre Montalvo Araújo, aluno de Física da Universidade Federal do Amazonas e integrante do Programa de Educação Tutorial. Este trabalho visa promover aulões a nível médio para alunos que pleiteiam uma vaga em universidades públicas. Como parceria, temos aqui o PET Física e o PET Conexões. Então, vamos lá. Desculpa. O tema é geradores e receptores elétricos, como está escrito aqui em cima. Então, a primeira coisa que se pergunta quando vai se fazer um tema é o que é aquilo que a gente está se propondo a explicar. Então, no caso, o que é um gerador elétrico? É isso que a gente está interessado em ver. Bom, primeiramente, temos que falar que o gerador elétrico ele é um aparelho cujo aparelho é capaz de transformar algumas outras formas de energia em energia elétrica. Então, se você pode pensar em outra forma de energia, por exemplo, energia eólica, energia química, enfim, essas formas de energia, o aparelho que faz a transformação de energia, dessas formas de energia em energia elétrica é o que chamamos de gerador elétrico. Quanto à sua estrutura, ele é um aparelho que possui dois polos ativos. Tá? Um polo, sendo que um polo é maior que o outro, justamente para que haja a diferença de potencial. Então quem que é maior e quem que é menor? Bom, o polo de maior potencial é o polo positivo. E o de menor é o polo negativo, né? Por consequência. E só para frisar, apesar do nome sugerir que esse aparelho gera energia elétrica, nada pode gerar energia elétrica, né? A única coisa que ele faz é pegar, né? Pegar essas outras formas de energia e transformar em energia elétrica, né? Essa é a função do aparelho, não gerar energia elétrica. Mas é isso. Bom, aqui temos alguns exemplos. Aqui temos alguns exemplos de geradores elétricos. Bom, o primeiro exemplo aqui, como você pode ver aqui, o que acontece? A água cai, aciona a turbina roda e isso faz com que gere energia elétrica. Então, isso aqui seria, na verdade, o funcionamento de uma hidrelétrica. Seria a base do funcionamento de uma hidrelétrica. Do outro lado, temos aqui uma pilha. Bom, como vocês bem sabem, né, a pilha é um capacitor, ela armazena energia elétrica, né? Na verdade, armazena campo elétrico que faz com que gere energia elétrica quando imerso em um circuito elétrico. Mas isso não é nosso foco aqui. O foco é o seguinte: o material que compõe essa pilha, como vocês podem ver, temos o isolante aqui fora, o bastante de carbono aqui no meio, né? A pasta que forma praticamente quase toda a pilha, as capas de zinco. Todos esses materiais têm uma certa energia química. Né? Essa energia química armazenada nesse capacitor que é a pilha, né? Quando colocado em um circuito, né? Por exemplo, bota num carrinho de controle remoto, aí faz com que o controle remoto ande. Né? Ou então, tem alguns desses capacitores que já vêm inseridos dentro de uma caixa de som com bateria. Então, se você carrega na tomada, isso armazena, depois é gerado para gerar ondas sonoras e tudo mais. Então, o que acontece? Armazena energia química e transforma em energia elétrica, né? Não seria o caso das ondas sonoras, mas tudo bem. Então, isso seria uma outra forma de gerador elétrico, né? Que é a pilha. Bom, podemos também idealizar o que seria um gerador. Bom, um gerador, digamos que perfeito, seria um gerador que seria capaz de fornecer as cargas que atravessam ele, toda a energia elétrica gerada. Então, tudo que chegasse no gerador seria convertido em energia elétrica. Tudo que chegasse. Nada seria dissipado, né? Nada seria desperdiçado. É claro que isso não existe, né? Seria um sonho se existisse.
mas não existe. Então, temos aqui os geradores reais. Bom, os geradores reais, eles são, os geradores reais, eles encontram resistência interna na passagem da corrente elétrica por eles. Essa resistência interna, travou. Essa resistência interna, né, faz com que haja perdas. Justamente. Então, ó, um exemplo simples. Imagina que você está no shopping, né, você é esse cara aqui, e você tem que chegar à entrada que é aqui nessa direção. Aqui é a porta, aqui é a saída. Digamos que aqui seja a saída do shopping. Você quer chegar. Só que no seu caminho, seu caminho aqui do ponto A até o ponto B, que é o caminho que você está até a saída, existem várias pessoas, né, no meio do seu caminho. Várias pessoas no meio do seu caminho. Né? Agora imagina o que vai acontecer, né? Você vai ter que se desviar das pessoas, você vai ter que pedir licença de algumas, né? Não dá para esbarrar em todo mundo. Você também não é nem não tem nenhum tipo de possível poder que vai fazer com que isso aqui, com que você ultrapasse todo mundo sem esbarrar, né? Então você vai ter que parar, pedir licença, desviar, tudo isso para chegar até a saída. Agora imagina que não tivesse ninguém, o shopping estivesse vazio, tipo depois da sessão da meia-noite, quando o shopping tá vazio. Então você vai tranquilamente, né? Sem precisar desviar de ninguém. Você chegaria muito mais rápido se tivesse muitas pessoas. É o que acontece aqui, né? A corrente elétrica vai atravessar o gerador e tudo mais, só que ela encontra resistência elétrica nos geradores reais, né? E, diferentemente do que não teria se tivesse geradores ideais. Então, é uma certa analogia que serve para exemplificar o que estamos querendo propor aqui, né? Então, se for para pensar, as pessoas seriam a resistência interna do gerador. E aqui seria e o senhorzinho aqui seria a corrente elétrica. Bom, existe a equação que descreve, né, a equação que descreve o gerador, descreve o funcionamento dele. Que seria justamente essa equaçãozinha aqui. Bom, eu apresento essa equaçãozinha, que U é a tensão, o E é a força eletromotriz desse gerador. R é a resistência interna do gerador e I é a corrente elétrica que atravessa. Né? Como vocês podem ver, há uma perda, né? Porque justamente esse sinal negativo indica perda. Né? Então, ou seja, U na tensão é igual a força eletromotriz menos o produto da resistência interna pela corrente. Bom, gerador no vazio. Se não tiver corrente no gerador, então aqui a tensão é igual a força eletromotriz. É nítido de ver, né? Porque, veja só, como vimos ali no slide passado, o que a gente tem? A tensão é igual à força eletromotriz, né, que é subtraída do produto do raio com a corrente. Ora, mas... Deixa eu trocar de cor aqui. Mas se não tiver corrente, então esse termo aqui é zero. Bom, se esse termo é zero, então a tensão é igual a força eletromotriz. Simplesmente assim. E também temos o gerador, né, em curto-circuito. Bom, aqui falamos o seguinte. Bom, o gerador tem dois polos. Né? Vou dar o exemplo aqui da pilha. O gerador tem dois polos, vamos dizer que a pilha está aqui. Polo positivo e polo negativo. Bom, se você liga, deixa eu colocar em vermelho. Se você liga essa pilha aqui, um fio aqui metálico, né? Essa pilha entra em curto-circuito, né? Vocês nunca brincaram não de pegar, por exemplo, bombril, né?
um fio metálicozinho e colocar um no outro assim, não queima? Então, porque entra em curto-circuito, justamente pela corrente de alta intensidade que atravessa. É, meio que, enfim, existe uma certa resistência onde essa corrente de alta intensidade ultrapassa. Então, não, acho que eu tô errando aqui. Depois eu corto. Enfim, seria isso, né? Seria entrar em curto-circuito, né? E essa corrente que faz com que esse circuito, né, que compõe o gerador, entre esse curto-circuito é dado por esse símbolo aqui, que é ICC. Então, é isso. Como está escrito aqui, né? Essa corrente aqui é a corrente que mais alta que atravessa. E também que não haverá diferença de potencial entre os polos, quando houver justamente o curto-circuito. Bom, quando não há corrente entre os não há diferença de potencial entre os polos, a tensão vai a zero, né? Então, isso aqui é bem nítido. Ora, se a tensão vai a zero, então podemos achar a corrente que entra em curto-circuito, a corrente que entra em curto-circuito desse gerador, que seria como? Veja só, aqui é a equação geral de um gerador elétrico, né? Bom, a tensão vai a zero, né? Se a tensão vai a zero, né? Então o que sobra aqui? Só a força eletromotriz, né? Menos o R, a resistência interna do gerador, e essa corrente agora não é só a corrente normal, né? É a corrente do curto-circuito. É a corrente que vai fazer com que esse gerador entre em curto-circuito. Bom, eu pego esse termo e coloco para o outro lado, né? Nossa, deixa eu fazer melhor essa setinha aqui. Eu pego essa corrente, passo para o outro lado, né? E agora esse termo está, né, aqui. R, que é a resistência interna, com a corrente do curto-circuito, que é igual à força motriz. Então, agora, só é isolar a corrente em um lado da equação, e eu passo agora esse termo aqui dividindo para cá, né? Então, chegamos ao resultado de que quando o gerador entra em curto-circuito, a corrente elétrica, né, o módulo da corrente elétrica, será dada pela razão entre a eletromotriz, força eletromotriz, e a resistência interna. Resistência interna. Nossa, às vezes trava. A resistência interna. Não quer apagar. Resistência interna do gerador. Ótimo. Ótimo. Bom, e aqui seria a curva característica de um gerador. Ah, é assim mesmo? Bom, sim. Se você for olhar para a equação, se você for olhar para a equação aqui a equação aqui do gerador, né, você vai perceber que é o seguinte. Bom, a abscissa é I, né? Eu poderia escrever essa equação aqui como sendo assim: a tensão ela é função da corrente, né? Bom, como vocês podem ver, olha, foi do outro lado aqui. Pensa comigo. Essa aqui é uma função do primeiro grau, né? Onde se x for zero, f de zero é igual a b, né? E esse a, como se daria? Essa reta é uma reta crescente, né? Se a maior que zero, então essa reta é crescente. Se a é menor que zero, então essa reta é descrescente, né? É assim que a gente aprendeu. Vocês aprenderam lá no primeiro ano? Então, seria mais ou menos assim, digamos assim, vamos lá. Deixa eu colocar em outra cor. Vou colocar em roxo. Preto, né?
digamos que seja essa reta. Ah, desculpa, isso aqui é x, isso aqui é y. Então, digamos que seja essa reta aqui. As duas retas, né? Essa reta é a reta descrescente, né? Então, essa aqui é quando A é menor do que zero. Essa reta é a reta crescente, quando A é maior do que zero. Bom, se x é igual a zero, então bem aqui tem o meu Bzinho, né? Aqui tem o meu Bzinho e tal. E aqui tem um outro B, né? Só que aqui tá... digamos que aqui tem um outro B, dependendo do caso. Né? Então, veja só. Se A é maior que zero, então essa reta é crescente. A é menor do que zero, descrescente. Justamente, esse aqui seria o coeficiente angular. Justamente ele está onde? Na variável, né? Ele acompanha a variável. E aqui, né? Aqui, o sinal negativo, né? Que no caso, acompanha a variável. E o R vem ser o meu A. Então, se for fazer uma análise entre essas duas aqui, o meu R aqui seria o meu A. Ou seja, R é menor do que zero. Logo, o de I é descrescente. Descrescente. Então, uma matemáticazinha básica para tentar explicar por que essa reta ela é descrescente, né? E também o de zero, né, é igual a força eletromotriz. Justamente aqui, se não tiver, aqui tá zero, né? Então aqui vai ficar a força eletromotriz, né? E olha, veja só, à medida que a gente vai aumentando a corrente, a força eletromotriz vai diminuindo, a tensão vai diminuindo, né? Até chegar em um ponto que a tensão é zero. Aqui nesse caso aqui, a tensão é zero. Opa, a tensão é zero. Beleza. A tensão é zero, né? E essa corrente aqui é o curto-circuito. Ah, e também o que descobrimos da nossa análise, da nossa pequena análise. Descobrimos que esse coeficiente angular aqui, na verdade, é o R. Né? E também, não vou entrar em detalhes, mas esse R aqui, ele é identicamente a tangente do ângulo, vou chamar esse ângulo de alfa. Vou chamar esse ângulo de alfa. A tangente desse alfa. Seria a tensão, seria a resistência. Ok. Então, passando. Agora vamos falar sobre receptores elétricos. Então, agora os receptores elétricos ele é inverso aos geradores elétricos. Por quê? Os geradores elétricos, eles recebem outras formas de energia e transformam em energia elétrica. Diferente dos geradores. Agora, o gerador ele vem ser um dispositivo, né, que transforma toda ou quase toda, né, toda ou quase toda, vocês já vão entender por que ou quase. Ou quase toda. Nossa. Ou quase toda. Que ódio. Quase toda energia elétrica gerada em outra forma de energia. E esse dispositivo, né? Tirei aqui o efeito surpresa, mas esses dispositivos são os receptores elétricos. São os receptores elétricos. Ok. E também, veja só, existe um fenômeno chamado efeito Joule. Bom, veja só. O receptor, vou explicar na próxima imagem. O gerador, né? Pega outras formas de energia, digamos que aqui esteja outras formas de energia. O gerador recebe, transforma em energia elétrica.
certo? Transforma em energia elétrica, né? Essa energia elétrica vai até o receptor elétrico, né? Vai até o receptor elétrico. Ele vai até o receptor elétrico, né? Esse receptor elétrico é o dispositivo que tem que pegar essa energia elétrica e transformar em outras formas de energia. Beleza. Uma parte é transformada justamente em outras formas de energia. Só que uma parte a gente sabe qual energia vai ser transformada, que é a energia térmica. Essa energia térmica seria a dissipação da energia elétrica. Então, o que acontece? Bom, ele recebe, né? Ele recebe energia elétrica, o receptor vai lá, transforma em outra forma de energia, parte vai para outra forma de energia, e parte é dissipada em energia térmica. É como o exemplo que eu dei do shopping. Como que é do shopping? Tem várias pessoas. Tem várias pessoas. Aqui é a saída do shopping. Aqui é a saída. Você tá doido pra ir embora pra casa? Sei lá. Sua mãe lhe chamou, não sei. Então você tá doido pra ir embora. E é isso, né? Olha só. Devido à resistência interna, né? Você perde energia e tal, tudo mais. Então, você tem uma certa velocidade. Tem uma certa velocidade. Bom, você tem que ultrapassar isso. Só que para ultrapassar isso e não esbarrar em ninguém, e ninguém ficar bravo com você, você tem que diminuir essa velocidade, pedir licença. Então, tudo isso é como se fosse a energia térmica dissipada. Você perde velocidade, assim como você perde velocidade, assim como você, no receptor, perde energia térmica. E seria isso. Bom, o modelo para o receptor. Bom, como ele é quase idêntico ao gerador, exceto que ele funciona ao contrário, então podemos esquematizar da seguinte maneira, que, olha só, o gerador, ele fornece, olha só, o gerador, ele fornece corrente elétrica pelo polo positivo, né? E vai lá para o polo negativo. No caso do receptor, ele vai receber agora corrente pelo polo positivo e sair pelo negativo, né? Como assim, né? Vamos lá. Bom, primeiramente vamos falar o seguinte. É claro, né, que, como eu disse, existe resistência interna. Bom, se existe resistência interna, então temos que denominar essa resistência interna, né? Que no caso eu denominei por R. Né? E a queda desse potencial será dada pelo produto, justamente pelo produto. Ou seja, olha só como é idêntico ao gerador elétrico. Né? Veja só os esquemas. O gerador elétrico, ele recebe pelo polo negativo e sai no polo positivo. Né? Aqui temos o circuito, um mini circuito. Aqui temos aqui o resistor, com uma certa resistência R, a corrente passando, ele recebe pelo polo negativo e vai sair no polo positivo. Aqui é a força eletromotriz, tá? Força eletromotriz. Já o receptor, tá vendo como a corrente tá tá no sentido aqui para a esquerda? Ela tá assim, cadê? Olha só como vai ser. Ela vai receber pelo polo positivo e sair no polo negativo, né? Então, tá vendo como é o contrário? Enquanto essa tá recebendo pelo polo negativo e saindo pelo polo positivo, o receptor elétrico ele tá indo no sentido, tá indo para a esquerda, né? Indo para a esquerda, entrando pelo polo positivo e saindo no polo negativo. Tô repetindo de novo, só para frisar. Bom, agora, como é o contrário, né? Então, nitidamente o sinal aqui do produto vai mudar. Então, agora, a equação que descreve o receptor elétrico é dessa forma. Como a gente já viu, é uma função do primeiro grau, né? Posso escrever ela dessa maneira, uma função uma função, né, cuja tensão depende, cuja variável dependente, independente, na verdade, cuja variável é esse i.
né? Então agora nós temos isso, né? Pode ser escrito dessa maneira também. Bom, esse aqui é o gráfico do receptor elétrico, tá vendo? Olha só, olha, é claro, né, que vai ser dessa maneira. Por quê? Porque justamente o coeficiente angular é positivo. Então tem que ser crescente. Aqui é o ângulo alfa e tudo mais. Então, esse aqui seria, na verdade, o gráfico do receptor elétrico. Ok. E então, vimos tudo, né? Vimos todas a teoria e vamos fazer alguns mini exercícios para frisar o que a gente viu. Bom, como vocês podem ver, esse é um gráfico que está decrescendo, né? Olha só. Então, a gente já pensa, ora, se está decrescendo a tensão aqui, que atenção, é função da corrente, né? Então, você vê, e ela está mais decrescente, então esse aqui é um gráfico de um gerador elétrico. Você já sabe, né? E como vocês podem ver aqui, né? Aqui mesmo fala no enunciado, é um gráfico de um gerador. Bom, primeiramente, a questão A pede, lê no gráfico os valores de sua força eletromotriz e da corrente de curto-circuito. Bom, então vamos lá. Letra A. Ora, os valores da sua força eletromotriz. Só anotar, né? Olha só. Quando a tensão vai para zero, quando a tensão é igual a zero, assim, quando a corrente é igual a zero, então a força eletromotriz é 12 volts. Né? Só é fazer a conta. Só é fazer a conta. A tensão é igual a força eletromotriz menos a resistência vezes a corrente. Bom, se I é zero, então a tensão é igual a força eletromotriz. Mas quem que é a força? Mas no gráfico, podemos ver aqui que quando I é igual a zero, a tensão, né, que é igual a força eletromotriz, é igual a 12 volts. Então, a tensão é igual a 12 volts. Correto? Ele pede também, né, a corrente de curto-circuito, que vai ser essa aqui, ó. Aqui já no gráfico já diz 24. Então, no gráfico dá para ler que a corrente do curto-circuito é igual a 24 amperes. Então, letra A está feita. Letra B. Nossa. Letra B. Determine o valor da resistência interna. Eu disse lá que a resistência interna ela é a tangente do alfa. Aquele alfazinho lá. Mas quem que é a tangente do alfa? A tangente do alfa é esse lado aqui, né? É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Quanto vale o cateto oposto? 12 volts. Quanto vale o cateto adjacente? 24 amperes. Então, vai ser... Vou fazer aqui. Cateto... Escrever. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Adjacente. Ótimo. Então, vamos lá. Vimos, né, que é 12 volts dividido por 24 amperes. Logo, se eu for fazer essa divisão, essa resistência interna vai ser, na verdade, meio, né? Meio de 1. É fácil, né, ver isso. Porque 12 dividido... Ó, se eu for simplificar essa função, vai ser... Vou fazer aqui do lado. Essa função vai ser como? 12 dividido para 24. Divide em cima por 12 e aqui por 12 também.
12 dividido para 12 é... 12 dividido para 12 é 1. 24 dividido para 12 é 2. Né? E 1 meio é 0,5. E volts por amperes é 1. Então, temos aqui 0,51. Bom, letra C. Aqui. Letra C. Escreva a equação do gerador. Bom, a equação geral... Primeiro começa assim. A equação geral de um gerador real, é, né, dessa maneira. Mas aqui ficou simples, né? Olha só, das questões, das letras, né? Pode ser questão das letras A e B, temos o seguinte. Temos que a força da força eletromotriz é 12 volts, né? E que a resistência interna é 0,5 ohm. Então, logo, né, só substituir na equação. A tensão é igual à força eletromotriz, que é 12 volts. 12, não vou colocar volts, não. Menos a resistência, que é 0,5, vezes a corrente. Então, essa seria a minha equação. Bom, determine a tensão entre seus polos. Letra D agora. Determine a tensão entre os seus polos para uma intensidade de corrente de 10 amperes. Muito simples, né? Vou fazer aqui do lado. E dar benzinho. Bom, letra D, desculpa. A tensão é essa. A equação é essa. Para 10 amperes, qual seria a tensão? Eu substitui. Então, 12 menos 0,5 vezes 10 amperes. Vou colocar só 10. Então, 12. Ora, multiplicar 0,5 por 10 é a mesma coisa que dividir 10 por 2. E 10 por 2 é 5. Né? Que está em volts. Já. Então, ou seja, a tensão é igual a 7 volts. Seria esse primeiro exercício, que são simples, né? São bem simples. Só questão de análise de dados, olhar para a questão, aplicar as equações que a gente viu, tudo mais. Bom, vou dar uma pausa para beber uma água rapidinho. Não, vou continuar assim mesmo. Então, veja só. Essa questão 2, tá? Não coloquei aqui? Vou colocar a questão 2. Leia comigo. Um motor de liquidificador ligado à rede elétrica de 127 volts, né, está puxando uma corrente elétrica de intensidade 2 amperes. Sendo de 13 ohms a sua resistência interna, vamos determinar a sua força eletromotriz. Veja só. Primeira coisa, coleta os dados. Né? A tensão nós temos. Né? Isso aqui é a tensão. Isso aqui é a corrente, né? Justamente pelas unidades, não dá para descobrir. Isso aqui é a corrente. Essa aqui é a resistência. Aqui fala resistência. Então, vamos lá, vamos separar aqui. Dados. Opa. Droga. Dados. Dados. Coloca em outra cor aqui.
ficar em verde agora. A tensão a gente já tem 127 volts. A corrente é de 2 amperes. E a resistência interna é de 13 ohms. E a gente quer a força eletromotriz. Bom, primeiramente, a gente tem que saber de que problema isso se trata, né? Que quando você for fazer a prova, lá não vai estar escrito. Como aqui não está escrito se isso aqui é um gerador elétrico, se é um receptor elétrico, se é alguma outra coisa, não está escrito nada aí. Então, se eu for aplicar a equação do gerador elétrico, assim, na marra, pode dar certo, pode não dar, também pode não dar. Mas pensa comigo, veja só. Olha, esse é o motor de liquidificador. Ele está puxando a energia elétrica. Não, olha, ele está ligado à energia elétrica, está puxando corrente elétrica. Né? Ele está ligado nessa tomada, até aqui a tomadinha. Vou colocar em vermelho, vai ficar mais nítido. Agora em vermelho escuro. Olha só, aqui tem a fonte de energia, né? Olha a fonte de energia aqui. Está puxando energia, puxando corrente elétrica, né? Fazendo com que já que é um liquidificador, esse negócio gire. Está girando em sentido horário. Né? Ou seja, veja só, ele está pegando energia elétrica aqui da fonte e transformando em outra forma de energia. Essa energia aqui que faz com que esse negocinho aqui gire. Eu esqueci o nome agora. Mas enfim. Bom, isso aqui é nítido de ver, porque qual é a definição, por definição, um receptor elétrico. Por definição, receptor elétrico é que ele pega corrente elétrica, energia elétrica, e transforma em outras formas de energia. Que é o que estamos vendo. Então, isso aqui é um receptor. Um receptor elétrico. Ótimo! Sabemos o que ele é. Logo, podemos resolver o problema. Bom, da equação geral de um receptor, temos o seguinte, atenção, né? Vou fazer de preto, só para diferenciar aqui. A tensão é igual à força eletromotriz menos a resistência vezes a... Opa, mais, desculpa, é mais. Mais a corrente. Ok. Bom, nós já temos praticamente tudo, né? Veja só. Nós já temos a tensão, né? Nós já temos a corrente, nós já temos a resistência. O que nos falta é achar essa força eletromotriz, que é justamente o que a gente quer, né? Então eu vou substituir aqui. Vamos lá. Atenção. Deixa eu melhorar esse usinho aqui, tá? A tensão é 127 volts. A força eletromotriz eu não sei. A resistência interna é de 13 ohms. 13 ohms. E a corrente é de 2 amperes. Faltou um zero aqui, tá? Desculpa. 2. Nossa. 2,0. Ótimo. Amperes. Então, 13 vezes 12. Então, lá, 13. Vamos fazer a continha agora, né? Vou isolar a força eletromotriz em um do lado da equação. Então, vai ficar força eletromotriz é igual a 127 volts menos 13 vezes 13 ohms vezes 2 amperes é 26 volts. Ok? Então, ficou confuso? Não ficou confuso, não. O que eu fiz? Bom, digamos que posso pensar de várias maneiras, né? Eu passei essa força eletromotriz aqui. Eu passei aqui o termo E, que é a força eletromotriz,
para um lado, ficou negativo, aí eu boto para o outro lado e troco de sinal. Ou então eu peguei esse termo aqui, esse termo 13 ohms, 2 amperes, e coloquei para o outro lado e depois só meio que espelhei a equação. No fim vai dar o mesmo resultado. Que é, bom, 127 volts menos 26 volts é 121. Opa, desculpe. Não é 121. É 101. 101 volts. Então, essa seria o módulo da força eletromotriz que estamos procurando, dependendo do problema. Então, só para voltar aqui, é o seguinte. Primeira coisa, coletamos os dados. Segunda coisa, notamos do que se trata o problema, que é de um receptor elétrico e não de um gerador elétrico. Porque se fosse de um gerador elétrico, eu não poderia usar essa equação aqui, porque essa equação é do receptor. E aí ficou fácil, né? Sabemos do que o problema se trata, coletamos os dados, né? Analisamos o problema, né? Notamos do que ele se trata, e aí só é aplicar a conta. Depois sai a continha. E então, achamos aqui a força eletromotriz procurada. E é isso. Bom, essas são minhas referências. E eu finalizo aqui a minha apresentação. Muito obrigado. Quanto tempo eu levei? Já, Alexandre? Já acabei. Beleza, então vou encerrar a gravação aqui. Quanto tempo eu levei? Acho que eu levei uns 40 minutos a uma hora, né?